Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para fazer mais uma vez o nosso evangelho desta noite. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nossa equipe Dr. Bezerra de Menezes e seus trabalhadores de luz. Vamos pedir que nos ajude a ser mais disciplinados, a sermos mais estudiosos, a trabalhar mais em nós o amor e a paz dentro do nosso coração. Que assim seja. Como sempre, a gente pede para a pessoa pegar um copo d'água, o meu já está aqui, para poder tomar logo que termina o Evangelho. Então a lição é número 63 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Começa assim: entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a verdadeira vida. Paulo está no versículo 6, capítulo 19, em Timóteo. Então Paulo começa a falar para a gente que a gente precisa entesourar em nossos corações um bom fundamento para que a gente alcance a verdadeira vida. Qual vida que é esse que ele fala? É a vida eterna, né? A vida de desencarnados que nós teremos depois que a gente sair do plano dos encarnados. Então, e para isso a gente precisa entesourar em nós tesouros de bons sentimentos, de paz do nosso coração, tirar do nosso coração aquilo que é o nosso maior inimigo, que é o egoísmo, né? E trabalhar em nós os bons sentimentos. Continua assim: se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Então nós temos que pensar que esse mundo que nós vivemos, que é um mundo de provas e expiações, que nós estamos aqui encarnados, ele passa muito rápido. Quando nós olhamos, é uma vida muito curta, todo mundo tem 80 anos, 90 anos, 70 anos, passa muito rápido. Então nós temos que aproveitar esse tempo para que a gente se torne espiritualmente melhor do que quando aqui chegamos. E o que significa ser espiritualmente melhor? Significa que nós temos que trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar aqueles sentimentos escondidos, né? Tirar do nosso coração aquelas coisas que é o egoísmo, que é a inveja, que é o orgulho, a vaidade, tanto outros sentimentos ruins que a gente carrega e às vezes nem conhece e nem sabemos que carregamos. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. Então a gente tem que pensar que quando o trigo é plantado, depois colhido, para ele chegar ao pão que nos alimenta e a tantos outros alimentos que o trigo nos fornece, ele tem que passar por um processo químico longo. Esse também somos nós. Na nossa vida, às vezes nós precisamos passar por provações, passar pela dor, para que possamos entender melhor o amor. Porque às vezes nós não conseguimos trabalhar em nós o amor, trabalhar em nós a paz dentro de nós, se a gente tiver uma vida sem nenhum problema, se a gente tiver só uma vida de abundância. O que faz a gente trabalhar em nós melhor, conhecer a nós mesmos, mudar, é a falta. Então as provas que vêm na nossa vida são para que nós melhoramos espiritualmente, para que a gente se torne um ser humano melhor. Tem um livro de Chico, que é do André Luiz, que é psicografado pelo Chico Xavier, eu não lembro se é o Libertação, conta uma história de um homem que ele estava sofrendo muito, ele levava uma vida de muita desordem. Nossa, ele não tinha disciplina, ele não respeitava a família, ele vivia em bares, ele vivia bebendo, jogando, gastando dinheiro. Então a mãe dele, que já tinha desencarnado, pediu a espiritualidade que
desse mais uma chance para ele. O que a espiritualidade mandou para ele? Uma doença. Uma doença para ele ficar acamado, para receber os cuidados, o carinho da família, para poder enxergar o mundo de outra forma. Então, muitas vezes, quando acontece alguma coisa ruim com a gente se desespera, mas às vezes é uma nova chance que nós temos de enxergar o mundo de outra forma. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Então, a nossa casa é uma casa que é o nosso templo doméstico, é um lugar que a gente tem que respeitar, ser respeitados, tratar os nossos familiares com amor, com carinho, como se fosse uma visita. Porque nós temos uma mania muito engraçada, né? Nós tratamos os de fora muito bem e os de casa, pela intimidade, nós tratamos de qualquer forma. Então, o que acontece? Aí, muitas vezes, a partir daí, desenvolve muitas animosidades, muita raiva. Então a gente tem que tratar a nossa família como se fosse uma visita, com muito carinho, com muito amor, como se a gente estivesse recebendo Jesus da nossa casa. A gente tem que tratar os da nossa família, porque são eles, os que estão encarnados do nosso lado, eles que são os que vão nos ajudar a melhorar, que vão nos fazer exercitar a paciência, o amor, a tolerância, que vai fazer a gente mudar às vezes de atitude, para manter o clima de paz da família, porque nós não podemos mudar o outro, a gente só pode mudar a nós mesmos. E tudo isso começa na nossa casa. E para isso é muito importante que a gente faça o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar deve ser feito uma vez por semana, no mesmo horário, e uns 15, 20 minutos já transforma o lar em um lugar muito sagrado. Então vamos começar a praticar o Evangelho no lar, para que o nosso lar se torne um reduto de paz, de amor, e vamos trabalhar em nós mesmos a paciência, a tolerância, o amor, e tratar aos nossos familiares com o maior carinho possível. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Isso, despojar-te do inútil é quando a gente despoja de tudo aquilo que a gente tem na nossa casa que a gente não usa, porque às vezes tem muita gente precisando. Lá na Arca, por exemplo, na Arca de Noé, nós temos um nosso bazar, que a gente recebe muita doação. Além de nós doarmos para as nossas assistidas, as roupas que sobram a gente vende a um preço bem pequeno, que ajuda na alimentação das pessoas, ajuda na compra de enxoval. Então, se a gente tem uma roupa lá que a gente não usa, vamos deixar para lá, vamos doar, que vai ter um proveito muito maior. E esse inútil não é só em relação às coisas materiais, não, é também em relação aos nossos sentimentos inúteis que nós carregamos dentro de nós, as nossas atitudes inúteis que nós temos. Então nós temos que despojar delas e mudar. Muito aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios. Então, o que significa fé? Fé significa esperança, significa que eu acredito, mas eu acredito que eu não vou ter tudo aquilo nunca que eu peço, porque às vezes aquilo que eu peço não é o melhor para mim. Às vezes eu peço coisas que, em vez de melhorar a minha vida, vai atrapalhar. Então Jesus é muito sábio nessa questão. E outra coisa, às vezes nós temos, por exemplo, a gente fica muito querendo tudo naquela hora, igual uma criança mimada, né? Nós queremos tudo na nossa hora. E aí? A nossa hora não é a hora de Deus. Às vezes a nossa hora não é aquela hora. E às vezes aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente precisa. Nós temos aquilo que nós precisamos para a nossa melhoria espiritual, não aquilo que nós queremos.
né? E quando a gente fala que a gente pede alguma coisa, a gente tem que também fazer a nossa parte. Se eu quero aumentar os meus rendimentos, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me aperfeiçoar para isso. Não vai cair do céu. Então a fé é uma fé raciocinada, eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso só pedir e ficar esperando as coisas virem a mim. Eu tenho que também ir ao encontro a elas. E a gente também tem que saber que a gente também nós temos que nos amar, nós temos que nos valorizar, nós temos que trabalhar em nós também o nosso amor próprio. Isso é muito importante. Querem a paz, guardando-se irritadíssimos e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. Então, a gente fica... Por que a gente fica tão irritado? Porque nós somos crianças mimadas, né? Que queremos tudo aquela hora. Então nós temos quem tem fé tem paz no coração. Quem tem fé tem tranquilidade. Quem tem Jesus no coração, estuda a doutrina, a nossa doutrina que é tão consoladora, que nos ensina tanto, aprende a conter seus impulsos, aprende a ter menos ansiedade, aprende que as coisas acontecem do jeito que a gente precisa, e que nós também temos uma coisa muito importante, que é o nosso livre-arbítrio, né? Então o que eu estou fazendo hoje vai render alguns frutos, ou para o bem ou para o mal. Então nós temos que trabalhar em nós a paciência e o amor. Isso é muito importante. E quando a gente às vezes, nós temos que fazer o bem, porque o homem de bem não é aquele que vive só diferente que vive só fazendo as coisas certas. Ele também é aquele que vai além, que ele se preocupa com o outro, ele faz a caridade, faz o amor, pratica o amor, né? Então a gente não é aquele que preocupa só com a sua família, é aquele também que preocupa com os outros, que trabalha pelo outro. Isso faz muita diferença. Quando a gente trabalha pelo outro, quando a gente faz a caridade, a gente muitas vezes vai ver que nossos problemas são muito menores que a gente imaginava. Então sair de nós, sair do eu, e procurar um pouco o outro. É natural, estejamos nós sob a carga de avelentados problemas. Herdeiros de passados culposos, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Nós temos que lembrar que nós aqui estamos encarnados, mas nós já vivemos muitas outras vidas. Então, às vezes, a gente carrega problemas que nós já trouxemos de encarnações passadas. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei por que acontece isso comigo, eu sou tão boa, eu faço tudo certo e eu tenho esse problema. Mas nós temos que pensar que tudo é uma evolução espiritual. Aceitar aquilo que a gente não pode mudar e trabalhar com aquilo que a gente pode, esse é o nosso maior dever. E hoje eu tenho que fazer aquilo que nós falamos lá atrás, eu tenho que fazer hoje o meu melhor, porque eu estou trabalhando para amanhã. Né? Se eu fizer hoje o meu melhor, é lógico que eu vou ter uma manhã melhor do que eu tenho hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Então, a gente também tem que aprender com os nossos erros. Nós temos que aprender com os nossos erros, aprender com os nossos acertos e praticar o que Jesus nos ensinou, né? O que Jesus deixou para nós foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que nós estamos fazendo isso? Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte.
Então nós temos que aprender a selecionar aquilo que vem para nós. Então nós pensamos muito, porque durante um homem, uma pessoa, ela pensa o dia todo. Então nós temos que aprender a selecionar os nossos pensamentos e tirar aquilo que não é bom. O que nós recebemos, a gente tem que aprender a estudar obras certas, estudar a doutrina espírita através das obras de Kardec, através de Chico Xavier e tantos outros autores bons, para que a gente colha os frutos do bem, que a gente aprenda certo. Recolherás aquelas que te enobreçam. Então, quando ele fala para não sintonizar as antenas do coração com as mensagens de toda parte, nós temos que separar o joio do trigo. Isso é muito importante. Não comprarás aflições. Preocupar-te-á com o que for justo. Às vezes a gente preocupa com tanta coisa que não acontece, então vamos afligir com aquilo que realmente é o necessário, e às vezes a gente nem precisa afligir, né? É viver um dia de cada vez, fazer o nosso melhor, que as coisas vão. Não te esqueças, pois, que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Então, a gente vive bem quando a gente despoja do que é inútil, quando a gente trabalha em nós a nossa paz e quando a gente trabalha para o outro com amor, quando a gente tem amor no coração. Então esses eram os ensinamentos de hoje. Muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Que assim seja.